Rosa caminhava cansada pelas ruas desertas da área residencial de luxo que ela havia escolhido para si mesma. Ela tinha um trabalho difícil como médica de atenção primária, mas gostava do seu trabalho. Ela sempre quis ser médica desde o dia em que sua mãe jovem e feliz, que amava muito Rosa, tornou-se vítima de um ridículo erro médico. Rosa não se lembrava muito bem de sua mãe, apenas da sua risada alta, cachos loiros e pequenos brincos de pérola. Mas ela lembrava da avó enxugando suas lágrimas junto à sepultura, apertando a pequena mão de sua neta quase dolorosamente. Não se preocupe, querida. Eu cuidarei de Rosa. Por alguma razão, Rosa não queria ir para casa. Sua avó era uma pessoa que sempre cumpria suas promessas, e desta vez, com a ajuda do Todo-Poderoso, ela manteve sua promessa. Não foi fácil para a vovó, mas ela conseguiu trabalhar, fazer as tarefas domésticas, levar sua neta a várias atividades e contar longos contos de fadas antes de dormir. Além disso, a avó inventava todos esses contos de fadas. Rosa nunca deixou de se surpreender. Sua avó não tinha talentos especiais, mas os contos de fadas eram fantásticos, gentis e únicos. Quando Rosa cresceu, tentou convencer sua avó a escrever tudo, mas ela só dizia, não me incomode. Eu não me lembro de nenhum dos contos de fadas que contei a você. Enquanto você conta um conto de fadas, ele está vivo, mas depois disso, não há nada para lembrar. Ele volta para onde veio. Rosa amava muito sua avó e percebia o quanto era difícil para ela ser mãe e avó ao mesmo tempo. Então, ela sempre tentava não causar problemas. Estudava diligentemente, pois desde os primeiros dias de escola, ouviu dizer que apenas aqueles com muito conhecimento e boas notas eram aceitos na universidade médica. Ajudar sua avó em casa também era um prazer. Cozinhar era acompanhado por uma descrição do processo tão fascinante quanto os contos de fadas antes de dormir. Apesar das boas notas, Rosa passou os últimos 2 anos na escola noturna, trabalhando meio período como assistente de laboratório na faculdade de medicina. Assim, quando entrou na universidade, já tinha experiência de trabalho, aumentando suas chances de ser aceita na melhor universidade médica. E a garota conseguiu. Ela entrou na melhor universidade médica na primeira tentativa. Ela e sua avó tiveram uma verdadeira festa, comendo um enorme bolo de chocolate que Rosa havia comprado a caminho de casa. A vida de estudante revelou-se interessante e colorida. Estudar não era fácil, mas a garota gostava. A bela e alegre Rosa encontrou muitos amigos na universidade, e muitos rapazes gostavam dela. O último fato alarmou muito sua avó, que tinha medo de que Rosa se apaixonasse repentinamente e que o amor a consumisse completamente, arruinando todos os esforços dela. Devido à sua experiência de vida, a avó não confiava nos pretendentes jovens e costumava dizer, querida, eu te peço, não perca a cabeça e não se apresse em se casar. Você já fez muito esforço, não desista do seu sonho. Termine a universidade, consiga um bom emprego e depois pense em uma família. Você precisa de um homem responsável e sério. Não faça nada estúpido, seja inteligente e siga seu sonho. Essa circunstância obscureceu profundamente a relação confiante e sincera de Rosa com a avó. Ela não queria desapontar sua pessoa mais querida, mas não podia ignorar a atenção de Jaime. Ele era o rapaz mais bonito e popular da universidade e recentemente começou a cortejar Rosa. Como ela poderia ficar indiferente quando o rapaz cantava romances para ela no prédio da universidade, dava seus doces e flores favoritos, e contava histórias sobre o mar, que Rosa amava tanto? Eles rapidamente encontraram uma linguagem comum e passaram quase todo o tempo livre juntos. Rosa queria contar à avó sobre seu maravilhoso amor, mas tinha medo de estragar sua primeira felicidade. No entanto, era extremamente difícil para a garota sincera e honesta mentir e esconder isso de sua avó, então ela decidiu confessar tudo no 3º ano de seus estudos. Jaime a convidou para casa no aniversário dele e a apresentou aos pais. O jantar correu muito bem, os pais de Jaime foram educados e amigáveis, e Rosa estava insanamente feliz. Ela percebeu que era hora de convidar Jaime para sua casa e apresentá-lo à avó. Então, ela aproveitou o momento, abraçou sua querida avó. Sussurrou, vovó,
tenho algumas notícias para você. O que é? A avó sentiu imediatamente que havia algo. Há um rapaz na minha universidade que me ama muito, e eu amo também. Ele já me apresentou aos pais dele. Tudo correu muito bem. Quero que você o conheça também. Posso convidá-lo para jantar no domingo? Eu sabia que isso ia acontecer. A avó balançou a cabeça. Bem, o que posso fazer? Já que ele já te apresentou aos pais, traga-o aqui. Vou fazer uma torta de maçã. Vamos ver que tipo de rapaz faz seus olhos brilharem assim. No domingo, Jaime estava na porta com 2 buquês de rosas vermelhas vibrantes, um para Rosa e outro para a avó. Ele trouxe o bolo de chocolate favorito dela e parecia impecável. A avó estava usando uma saia longa e elegante e colocou um broche vintage em sua blusa para a ocasião. Jaime os cobria de elogios, a avó sorria, o bolo estava delicioso e a torta de maçã estava ainda melhor. Tudo estava indo muito bem, mas Rosa, que conhecia muito bem sua avó, podia ver que ela não gostava do namorado. Quando o jantar terminou e Jaime saiu, a garota se aproximou da avó, que estava limpando a mesa, e a abraçou pelos ombros. Vovó, me diga honestamente, por que você não gostou do Jaime? A avó hesitou um pouco antes de suspirar e confessar. Querida, eu não acredito nele. Ele é um bom rapaz, inteligente, bem educado, mas não parece ser um manual confiável. Você precisa de alguém em quem possa confiar, alguém que não a deixe em uma situação difícil. Ele é bonito e engraçado, eu entendo por que você se apaixonou por ele, mas com um cara assim, você terá que resolver todos os seus problemas por conta própria. Tudo vai ficar bem, respondeu Rosa com confiança, pegando uma bandeja de pratos sujos da mesa, apesar dos medos de sua avó. Jaime não deixou sua amada, e após a formatura, ele a pediu em casamento imediatamente. A avó ficou agradavelmente surpresa e nem tentou dissuadir Rosa. Talvez as decepções da vida a tivessem deixado preconceituosa, e esse jovem poderia se revelar mais sério e confiável do que parecia à primeira vista. A princípio, tudo ia muito bem na jovem família. Rosa fazia um bolo delicioso para cada feriado e procurava agradar seu marido de todas as maneiras possíveis. Jaime presenteava sua esposa com perfumes e flores, e fazia surpresas agradáveis. No entanto, quando a filha deles nasceu, a família enfrentou a dura rotina do dia a dia, com noites sem dormir, constante lavanderia e outros problemas domésticos. Jaime já não era o centro do universo de Rosa, o que o frustrava. Parecia a ele que agora a filha deles, que sempre precisava de algo, tomava toda a atenção e amor de sua esposa. A avó estava certa. Jaime não conseguiu se tornar um chefe de família maduro e responsável. No início, ele ficou mimado como uma criança e, depois, parou de voltar para casa à noite, justificando-se com turnos noturnos e empregos de meio período. No entanto, não havia dinheiro extra, apenas um leve rastro de perfume feminino em sua camisa, mensagens de texto à noite e frieza mútua. Rosa rapidamente entendeu tudo, mas não demonstrou. Ela percebeu que Jaime, acostumado à atenção de todos, agora sentia falta da atenção de sua esposa. Chorando à noite, ela esperava que seu marido finalmente crescesse, se conectasse com a filha deles e as coisas melhorassem gradualmente. Mas suas esperanças não foram realizadas. Um dia, Jaime chegou em casa sombrio e bêbado. Pegando uma mala do armário, começou a empacotar suas coisas. Rosa, com a filha nos braços, parou silenciosamente na entrada. Jaime olhou para sua esposa e disse com firmeza: Sim, Rosa, estou indo. Estou saindo como um verdadeiro homem, com apenas uma mala. Desculpe, mas essa não é a vida que eu queria. Eu sabia que ia acabar assim logo depois de você engravidar. Eu tentei, não forcei você a interromper a gravidez. Nos casamos, mesmo que não estivesse nos meus planos na época, mas não consigo mais viver assim. Desculpe, mas não estou pronto para me dedicar totalmente às exigências da vida familiar. Espero que você entenda. De fato, a avó estava certa. Rosa lembrou de suas palavras: a vida não pode ser apenas um feriado.
A avó nunca está errada. Eu gostaria de ter ouvido ela, mas em voz alta, ela disse apenas, obrigada por ser honesto e saiu para outro cômodo. Depois que o marido partiu, tornou-se insuportável permanecer no apartamento e Rosa voltou para sua avó. A avó disse apenas uma frase, se o marido deixou a esposa, é desconhecido quem será mais feliz no final, e não comentou sobre a situação, dedicando-se completamente a acalmar Ana. Novamente, canções de ninar e contos de fadas ecoaram em sua pequena casa. Quando Ana completou 3 anos, Rosa começou a trabalhar, e tudo estava indo muito bem até a vida da avó ser levada pela doença. E agora, Rosa teve que contratar uma babá para ela trabalhar turnos extras para poder pagar. A casa certa apareceu de repente na esquina como se tivesse pulado para fora. Talvez parecesse assim porque, ao contrário das outras casas, não estava escondida atrás de ruas e cercas altas. Era uma casa bonita, com grandes janelas e um jardim cheio de plantas tropicais. Por que o dono precisaria de um médico de cuidados primários? Julgando pela casa, ele tinha um médico pessoal, um advogado pessoal e um motorista pessoal. Suspirando, Rosa apertou um botão perto do portão baixo e ele se abriu instantaneamente para deixá-la entrar. O paciente, um homem na casa dos 50 anos, realmente estava com uma febre grave, e o típico antipirético encheu a ferida com remédio e o injetou. Era apenas uma gripe forte? Ela sentou para escrever as prescrições necessárias, notando que o homem a estava encarando. Depois de um tempo, ele disse, você parece ser uma boa médica e uma pessoa decente. Posso pedir para você vir à minha casa todos os dias? Claro, vou pagar bem. Você vê, devido a certas circunstâncias, eu não confio mais nem mesmo no meu médico pessoal e em médicos particulares em geral. Preciso de alguém que não esteja ligado a ninguém no meu círculo. Parece que você não se importaria de ganhar um dinheiro extra. Considerando que Rosa tinha muitas dívidas para pagar e realmente precisava do dinheiro, ela disse imediatamente sim. E quem recusaria ganhar o salário de 5 dias por apenas uma visita? Enquanto negociavam o tratamento e o horário das visitas, a febre começou a diminuir. A testa do paciente estava coberta de suor e ele finalmente se sentiu muito melhor. Rosa começou a enxugar o suor com um lenço e, nesse momento, uma jovem quase da idade dela entrou no quarto. Querido, você tem uma enfermeira tão cuidadosa e, o mais importante, bonita, disse ela, olhando com desprezo na direção de Rosa com seus grandes olhos amendoados. Esta não é uma enfermeira, mas uma médica do hospital, corrigiu ao homem. Ela vai me visitar diariamente a partir de agora. Esta é minha esposa, Manuela, ele se dirigiu a Rosa. A médica se sentiu extremamente desconfortável sob o olhar penetrante dos olhos bonitos e encerrou apressadamente a visita. Bruno, sua febre diminuiu um pouco. Aqui está meu número de telefone, me ligue a qualquer momento. Tenho que ir, está escurecendo lá fora. Meu motorista vai te levar para casa, respondeu em um tom que não tolerava objeções. Manuela lançou um olhar zangado para o marido, mas obedientemente se dirigiu à saída, mostrando o caminho. Por que ela está tão irritada? Pensou Rosa. Será que ela está com ciúmes? Mas ela é metade da idade do marido, até mais jovem do que eu. Nem estou mencionando a beleza dela, mas ela não parece se importar muito com o marido. Nem sequer perguntou sobre a saúde dele. Sim, as pessoas ricas são ainda mais solitárias do que os pobres. Pelo menos os pobres não têm que lidar com mentiras diárias, fingimentos de amor e simpatia falsos. Os pensamentos filosóficos foram interrompidos por um carro prateado que parou na entrada. O cara atlético abriu a porta larga, convidando Rosa a entrar, e Manuela entrou na casa sem mesmo dizer adeus. No dia seguinte, o carro prateado a levou para a casa de Bruno. A febre tinha diminuído um pouco, mas o paciente ainda estava muito fraco. Rosa percebeu que o paciente ficou feliz em vê-la e, graças a Deus, Manuela não estava em casa naquele dia. Por favor, fique por alguns minutos, pediu Bruno, quando o exame necessário terminou. Posso perder a cabeça com isso e a ociosidade inicial?
Não acho que sua esposa ficaria feliz com isso, disse Rosa cautelosamente. Manuela já alcançou seu principal objetivo. Ela conseguiu dinheiro, mas minha saúde é algo que só posso discutir com você, e não acho que minha esposa se importe muito com isso. Você ficará bem. É apenas uma gripe forte e você não começou o tratamento a tempo. É por isso que se sentiu tão mal. Mas se ficar na cama e não se precipitar no abismo do trabalho urgente, pode evitar complicações. Infelizmente, eu não tenho nenhum abismo de trabalho agora, e não gosto de ficar doente porque não há ninguém para cuidar de mim. As pessoas só precisam de mim quando podem tirar proveito de mim, disse Bruno, frustrado. Não se abata, disse Rosa. De repente, ela se sentiu muito triste pelo homem forte e claramente solitário. Nossos filhos e nossos netos sempre precisarão de nós e cuidarão de nós. Minha avó morreu recentemente, e é como se uma parte de mim tivesse morrido com ela. Eu não tenho filhos ou netos, disse Bruno franzindo a testa. Ok, já roubei bastante do seu tempo. Obrigado por tudo e até amanhã. Tendo recebido seu primeiro pagamento, Rosa decidiu fazer um pequeno feriado para sua filha e, passando pelo supermercado, trouxe para casa um saco de uvas, bananas, suco e os bolos de amêndoas favoritos da tia. Ela colocou as delícias na mesa, colocou um pequeno urso de pelúcia entre elas e chamou sua filha para a mesa. Vem cá, você e eu temos um feriado hoje, disse ela, correndo para o quarto e abrindo os olhos grandes com excitação. Mamãe, você viu Papai Noel hoje no hospital? Perguntou a filha. Quase, sorriu Rosa, olhando para o rosto radiante de sua filha, pensando subitamente com tristeza que Bruno não tinha momentos felizes como esses em sua vida e provavelmente nunca teria. No dia seguinte, Bruno riu como uma criança, imaginando-se com um chapéu vermelho, barba branca e um saco de presentes. Claramente, ele não estava se sentindo bem, mas animou-se e até tentou fazer piadas. Rosa podia ver claramente sua total solidão e a falta de oportunidade de ser ele mesmo com alguém. Além disso, ela não ficou feliz com seus exames indicando alguma intoxicação ou processo inflamatório, mas o paciente recusou categoricamente ser hospitalizado para um exame adequado. Definitivamente vou morrer no hospital, disse ele sombriamente. Em casa, até as paredes ajudam na recuperação. Sem ousar insistir, Rosa prescreveu IVS para aliviar a intoxicação e melhorar o metabolismo. Com os IVS, Bruno melhorou. Sentiu-se revitalizado e com melhor apetite, embora sua força ainda retornasse muito lentamente. Rosa também lhe deu vitaminas. Parece que você vai me transformar num jovem novamente. Nesse caso, vou voltar a mergulhar, tentando me tornar um homem anfíbio, porque o mundo marinho é muito mais atraente do que o mundo humano. Parece que você teve muitas decepções na vida, disse Rosa. Parece que o dinheiro te dá liberdade, mas na realidade tira ainda mais a sua liberdade. Você não pertence mais a si mesmo, tem que verificar a confiabilidade dos seus parceiros e estar preparado para negociações duplas pelas costas e traição de pessoas em quem confia. Você deve sair não com velhos amigos, mas com as pessoas certas. Você não tem o direito de mostrar seus sentimentos e emoções. Deve sempre estar em boa forma e nunca esquecer que a grande maioria das pessoas está interessada apenas no seu dinheiro, não em você. Quando você é jovem, pode lidar facilmente com isso, mas quando envelhece, deve se tornar insensível ou perder a fé nas pessoas. Mas eu falei em ambas. Meu romantismo juvenil e sinceridade eram muito vigorosos para queimar. Peço desculpas por trazer um assunto tão franco, disse Rosa, envergonhada. Não quis ser rude, respondeu Bruno. Na verdade, fui eu quem começou a falar sobre isso. Acho muito fácil e confortável conversar com você. Você me lembra um velho amigo que costumava me entender mesmo sem palavras. A propósito, este é outro erro na falta de liberdade. No início, devido às circunstâncias, você tem que escolher o dever e a responsabilidade em vez de seus verdadeiros sentimentos. E, no final da vida, você tem que viver não com sua alma gêmea, mas com uma companheira glamourosa que o acompanha em reuniões de negócios e gasta habilmente seu dinheiro.
Ainda estou me repreendendo por tomar a decisão errada anos atrás, e isso me atormenta ainda mais, e compaixão surgiu novamente no coração de Rosa. Ela não conhecia seu pai, e era muito interessante se comunicar com esse homem de um mundo completamente diferente. E, por alguma razão, ela se sentia segura com ele, percebendo que não podia fazer muito para ajudá-lo e que não deveria se apegar a ele. Ainda assim, sentia a dor dele, algo real e humano enchia suas breves conversas e tornava cada momento de sua conversa um presente precioso. No final da 4ª semana de tratamento de Bruno, Rosa encontrou Manuela observando o descarregamento de suas malas no alpendre. O bronzeado dourado em seu rosto indicava que o clima estava bom e ensolarado em alguma ilha distante. "O que diabos você ainda está fazendo aqui?" disse Manuela indignada, esquecendo que era abaixo da sua dignidade falar com uma estranha patética como Rosa. "O que você ainda está fazendo na minha casa? Está voando ou está tentando se tornar um membro da família?" Os olhos verdes em forma de amêndoa faiscaram faíscas frias e raivosas. Rosa respondeu tentando permanecer calma. "Estou concluindo a reabilitação do Bruno." Se acalmou, semicerrando os olhos, "mas vou verificar o quanto você o reabilitou." "Claro, verifique o que quiser, mas se estivesse ao lado de seu marido doente o tempo todo, não precisaria verificar nada." Rosa respondeu e entrou na casa para dar a Bruno os novos medicamentos. À noite, uma ligação acordou Rosa. Era Marcos, o motorista de Bruno. "O chefe está no hospital na UTI. Ele se sentiu muito mal de repente à noite. Sua esposa afirma que sua nova medicação é a culpada." "Marcos, pegue os frascos da mesa de cabeceira dele imediatamente. Se for impossível levar tudo, pelo menos tente coletar um pouco em seringas. Levarei para o laboratório para testes." Um pensamento horrível atingiu Rosa. Não poderia ter havido tal efeito colateral do que ela deu a ele. Talvez apenas uma reação alérgica leve. "Farei tudo o que for possível", prometeu Marcos. "Se algo acontecer com o chefe, matarei Manuela com minhas próprias mãos." "Marcos, por favor, não faça nada estúpido." Rosa respondeu. "O chefe realmente precisa de você agora?" Ela nem tentou dormir novamente. Mal esperando pela babá de manhã, Rosa se apressou para encontrar Marcos e depois para o hospital. O médico não disse nada reconfortante. O paciente estava inconsciente, a função cardíaca e a pressão sanguínea estavam estabilizadas, mas o prognóstico ainda era incerto. O corpo estava enfraquecido pela longa doença e outros fatores não identificados. As mãos de Rosa começaram a tremer. Então suas suspeitas não eram infundadas afinal. Mas para quem ela poderia contar agora? Bruno confiava nela. Ela deveria ter alertado sobre suas suspeitas, juntos teriam encontrado uma solução. Os dias arrastavam-se lentamente e eram cinzentos e sombrios. A saúde de Bruno melhorou um pouco, mas depois voltou à condição anterior, relutante em fazer um avanço decisivo. O investigador que chamou Rosa para uma conversa e claramente simpatizou com ela, avisou tristemente que se Bruno não sobrevivesse, ela poderia estar em apuros. Os resultados dos testes confirmaram que os medicamentos na mesa de cabeceira do paciente não eram os que ela lhe deu, mas isso não resolveu o problema. Não havia maneira de provar a troca para ganhar pelo menos algo e, ao mesmo tempo, para se distrair dos pensamentos sombrios, Rosa começou a fazer injeções e gotejamentos em casa. Ela tinha que levá-los consigo para todo lugar, mas a garota ficou feliz com a mudança repentina. Marcos ligou novamente à noite. Rosa sabia que ninguém ligaria no meio da noite apenas para conversar, então ela ficou imediatamente nervosa. Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone e, tentando lidar com sua ansiedade, nem reconheceu imediatamente sua voz alegre. Ele havia voltado a si mesmo, até pediu um copo d'água. Marcos gritou, dissipando seus medos e o sentimento de destino com suas palavras. "Como você descobriu isso no meio da noite?" Radiante, Rosa perguntou, enxugando as lágrimas. "Passei todos os meus dias no hospital, fiz amizade com todas as enfermeiras", Marcos relatou. "Eles me mantêm informado melhor do que qualquer professor."
disse triunfantemente. Boa noite. A partir desse momento, Bruno estava melhorando aos poucos. Ele proibiu absolutamente a entrada de visitantes em seu quarto, apenas o fiel Marcos escorregou em seu quarto uma noite com a ajuda de uma enfermeira. Depois de ouvir um relatório detalhado dos eventos que ocorreram durante sua doença, Bruno instruiu Marcos. Precisamos de um profissional. Lembra-se de Michael, que nos ajudou há cerca de 5 anos, quando a empresa estava em sérios apuros? Marcos acenou afirmativamente. Encontre-o. Ele é um investigador confiável. Peça a ele que descubra o máximo possível sobre Rosa e minha esposa. Temos que proteger Rosa e lidar com Manuela. Bruno foi liberado do hospital 2 semanas depois, e Michael já havia preparado um relatório detalhado. Franzindo o nariz, ele colocou as fotos de Manuela na mesa, postadas descuidadamente nas redes sociais por seu amante, ansioso para mostrar suas luxuosas férias. Você pode ver por si mesmo. É óbvio. Não entrarei em detalhes quanto aos medicamentos. A troca foi comprovada analiticamente, já que você tomou os medicamentos de forma errada. Se tivesse tomado 2 vezes, os médicos não teriam te salvado. Não só isso, você teria ficado doente logo após a primeira dose. Então, Rosa tem um álibi ao prescrever gotejamentos de desintoxicação a você. Ela salvou sua vida, porque os resultados dos seus exames indicam a ingestão de pequenas doses de substâncias tóxicas. Se levarmos em conta o fato de desintoxicação do seu corpo coincidiu com o tratamento prescrito por Rosa e a saída de sua esposa, a situação torna-se bastante óbvia. É claro que apenas drogas tóxicas podem ser fornecidas como evidência para o núcleo, mas mesmo assim, apenas por precaução, prepare uma breve biografia de Rosal. Talvez você ache útil e Michael retirou alguns papéis de uma pasta grossa. Bruno agradeceu ao detetive e, em seguida, discou o número de sua esposa, Manuela. Boa tarde. Serei breve. Agora você receberá algumas fotos provando inequivocamente o adultério. Espero que você lembre que, nos termos do contrato de casamento, em caso de adultério, você perde qualquer pensão. Basicamente, você perde tudo, ao contrário do caso da herança após a minha morte. Você foi muito apressada, minha querida. Entendo que você queria pegar tudo de uma vez, o jovem amante de olhos azuis e minha herança, mas você deveria ter planejado suas ações melhor. A única maneira de evitar problemas é se você sair da cidade imediatamente e assinar todos os papéis necessários do divórcio. Você tem 2 dias. Se não fizer isso, você irá para a prisão. Não precisa me agradecer então. Quebrando acidentalmente o lápis, Bruno pegou a pasta contendo informações sobre Rosa. Na primeira página, ele virou, empurrou as folhas para o lado e chamou Marcos. Marcos, por favor, encontre Rosa e a traga aqui o mais rápido possível. 15 minutos depois, a mulher já estava sentada em seu escritório. Rosa, Bruno começou sem rodeios. Me diga por favor, o que você sabe sobre seu pai? Quase nada, Rosa deu de ombros. Nem me lembro muito bem de minha mãe. Minha avó me disse que minha mãe o amava muito, mas algo não deu certo entre eles e ele partiu. Nem sei o nome dele. Lembro-me também que minha avó, ao relembrar essa história, sempre inseria a palavra aliança, mas não faço ideia do que ela estava falando. Sua avó estava falando sobre posição em sociedade, respondeu Bruno. Seu pai era de uma família muito rica, e os pais dele não queriam que ele se casasse com uma garota simples e pobre. No início, ele resistiu, mas seu pai teve um ataque cardíaco. Os tempos eram difíceis, mas eles tiveram que abrir o primeiro escritório no exterior sob tais circunstâncias. Não havia mais ninguém para ir além do seu pai, e ele não podia recusar. Sua mãe, 2 irmãs e o pai doente dependiam dele. Então ele deixou sua mãe e foi para o exterior. Não sei se ele pode ser justificado pelo fato de não saber nada sobre a gravidez de sua mãe. Então, ele recebeu uma carta dela com a notícia do fim do relacionamento deles. Ele pensou que a separação tinha arruinado o relacionamento deles.
Ele não sabia que o defeito cardíaco congênito tinha progredido, e ele só soube da morte de sua mãe muitos anos depois. Onde ele está agora? Perguntou Rosa. Ele está sentado na sua frente, Bruno respondeu calmamente. Rosa ficou chocada com a revelação. Meu pai, ela murmurou, tentando assimilar a informação. Você é minha filha, Rosa, Bruno disse, com um misto de emoções em seu olhar. Eu lamento profundamente por não ter estado presente em sua vida antes. Mas agora, com Manuela fora do caminho, quero fazer parte da sua vida, se você permitir. Rosa, ainda processando a revelação, olhou para Bruno com lágrimas nos olhos. Era uma mistura de choque, tristeza e um toque de felicidade por finalmente conhecer seu pai. Rosa abraçou Bruno, e juntos selaram essa união, tornando-se assim uma família. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!